Esse garoto nerd é zoado por todo mundo da escola, principalmente porque ele quer provar que alienígenas são reais. E um dia uma garota chamada Momo defende ele, mas o nerd sem noção pensa que ela já deve amá-lo só por causa disso. E depois os dois juntos acabam se colocando em uma situação de muito perigo, apenas para provar que alienígenas e fantasmas são reais. E tudo começou quando um cara folgado ficou discutindo com a Momo, porque ela não queria dar dinheiro para ele, e eles acabam brigando, e o cara simplesmente decide terminar. E aquele idiota foi o primeiro namorado de Momo, mas ela também só gostava desse rapaz porque ele se parecia muito com outro cara chamado Ken Takakura. E ela diz que para um homem ser digno dela, ele precisa ser parecido com ele. E enquanto andava pela escola, ela acaba encontrando um outro aluno sendo intimidado. E os valentões ficam sem entender nada quando ela se senta do lado do garoto. E com isso os idiotas param de incomodar ele, então ela vai embora. Mas então o garoto nerd pensa que ela deve estar apaixonada por ele, porque ela não agiria daquela forma se fosse o contrário. E falando igual um maluco, ele decide mostrar a ela o que estava lendo. O presidente foi para Marte. Mas a garota não está nem um pouco interessada, e o nerd continua explicando que os militares dos Estados Unidos reconheceram oficialmente a existência de fenômenos aéreos não identificados, e você conhece muito bem isso como OVNIs, objetos voadores não identificados. E o garoto conta que o governo também criou várias forças de defesa, então o nerd acredita que as guerras espaciais estão prestes a começar. E depois desse monte de conversa de maluco, a garota já se cansou de ser legal, e já que ela não quer ouvir sobre suas conspirações malucas, ela então diz que é por isso que ele não tem amigos. E depois ela acaba se sentindo mal por ferir os sentimentos dele e pede desculpas por ter ido longe demais. Ela fala que não acredita em alienígenas, mas ela do nada revela que acredita em fantasmas. O nerd fica surpreso e começa a dar risada, e zomba dela porque apenas idiotas acreditam em fantasmas. Então isso leva os dois a uma discussão, e Momo explica que a sua avó era uma médium espírita e já viu ela fazer exorcismos. Mas aí então o nerd conta que provavelmente eram apenas convulsões, e não é prova de que fantasmas existam. E a garota Momo rebate perguntando se o nerd já viu algum alienígena, e de repente as amigas de Momo acabam vendo ela discutindo com ele, e pensam que ela deve ter desistido de encontrar o seu namorado dos seus sonhos, como Ken Takakura, e em vez disso parece que ela escolheu um otaku fedido, e os dois resolveram a discussão, decidindo que eles vão fazer uma pequena competição, e o vencedor será aquele que puder provar o que realmente existe, e o perdedor vai ter que ser o escravo do vencedor. E quando fica de noite, Momo fica apavorada quando o nerd mandou ela para um hospital abandonado, e ele explica que é um ponto de acesso de OVNIs, e se ela chamar por um OVNI no telhado será abduzida. Momo não tem ideia do que é isso, então ele explica que é quando os alienígenas sequestram você e fazem experimentos em seu corpo. A garota então pergunta se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe porque aqueles que são abduzidos têm suas memórias apagadas. Os dois discutem novamente porque o nerd não quer admitir que nunca viu um alien na vida. E do nada a gente percebe que tem alguma coisa seguindo a Momo. E quanto ao garoto nerd, ele chega ao ponto espiritual que Momo mandou ele ir. Este lugar é assustador, mas ele está determinado a provar que fantasmas não existem. E ele fica apavorado quando ouve um barulho estranho de grito, então ele anuncia sua presença em voz alta. E a garota explica que falar em voz alta é a coisa mais perigosa a se fazer. Então o garoto pensa que Momo tem alguma experiência interagindo com fantasmas, mas ela também admite que nunca viu um fantasma antes, então eles começam a ficar discutindo novamente. E Momo explica que ela apenas acredita em sua avó, pois ela é tudo que ela tem, depois do trágico dia em que seus pais morreram. E ela conta que sua família é bem estranha, e eles sempre fizeram ela realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa. Ela teria que fazer esse caminho todo para a escola. E claro, isso fez ela ser bastante zoada pelos outros alunos, e doeu bastante quando o garoto que ela gostava estava zombando dela. E sua avó ficava chateada quando ela não fazia o ritual, então ela costumava odiá-la. Momo não falava com sua avó até recentemente, e ela parou de fazer esse ritual idiota. Na verdade, ela finalmente percebeu que o que realmente ela odiava era como o garoto de quem ela gostava zombava de sua avó, pois ela amava sua avó por tê-la acolhido, e é por isso que ela acredita em fantasmas. E agora Momo quer saber por que o garoto acredita em alienígenas, mas ele não diz o porquê. Naquele momento ele podia ver algumas pegadas estranhas no chão e acaba encontrando um fantasma assustador. E o fantasma dessa velhota literalmente pergunta se ela pode dar uma mamada nele. E o nerd então se caga de medo e corre para salvar sua vida. E nessa hora Momo explica o que ela ouviu na internet. De acordo com algumas pessoas, caso alguém encontre esse espírito chamado Vovó Turbo, não pode perder para ela em uma corrida a qualquer custo. Se eles perderem, eles serão amaldiçoados. E a vovó acaba alcançando o nerd. Então ele grita de medo e Momo decide ir ajudá-lo. Mas infelizmente ela tem seus próprios problemas, pois ela acaba sendo atacada por um trio de caras estranhos, e depois ela aparece em um lugar bem sinistro, e o trio se apresenta como serpianos, porque eles são do planeta Serpo. Momo fica horrorizada ao perceber que esses caras são realmente alienígenas, mas eles garantem a ela que eles são bastante amigáveis. Então Momo fala que alienígenas legais não tiram as roupas das pessoas, e o alienígena fala que eles vão cuidar adequadamente dos pertences dela, mas ela vê que eles destruíram tudo, e a Momo pede para eles deixarem ela ir, mas então os alienígenas ignoram ela,
e começam a explicar sua história. Ao que parece, sua espécie só tem machos, então eles se reproduzem por meio de tecnologia de clonagem. Mas ultimamente eles estão com problemas com essa tecnologia, então eles querem recuperar a função reprodutiva semelhante à dos humanos. E eles planejam usar Momo para isso, mas ela se recusa, pois ela nem mesmo deixou seu ex-namorado idiota chegar perto dela. Ela diz que está se guardando para um cara do tipo Ken Takakura, mas nesse momento os alienígenas assustadores usam telecinese para convencê-la, mas eles ficam chocados ao descobrir que ela está resistindo. Então o telefone de Momo toca e uma perna sai direto da tela para chutar o ET no rosto. O espírito da vovó Turbo, que estava perseguindo o garoto nerd, entra pela tela do telefone e destrói completamente um dos alienígenas, e o Momo fica surpreso ao ver que esse monstro é na verdade o garoto nerd. E ele conta que depois de tudo aquilo ele acabou sendo amaldiçoado pela vovó Turbo, e os alienígenas ficam impressionados em como ele viajou até aqui pelo telefone, sendo que nem eles têm esse tipo de tecnologia. E o garoto nerd está implorando por ajuda porque ele não consegue se controlar. E os alienígenas assustadores estão se preparando para remover os órgãos deles, mas o nerd está se movendo rápido demais e eles não estão conseguindo acompanhar com sua telecinese. E um dos alienígenas usa um poder para fazer o garoto voar. O alienígena apenas diz para ele desistir e entregar sua banana para ele. E o garoto nerd com medo concorda e explica que ele estava esperando para ver alienígenas há muito tempo. Ele nunca teve amigos, então ele pensou que os alienígenas iriam aceitá-lo como companheiro. Desde a sua infância ele sempre esteve chamando por OVNIs e alienígenas, mas eles nunca vieram. Os valentões zombavam dele e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu sua existência. No entanto, a Momo defendeu ele, apesar de tudo. Então ele avisa aos alienígenas para não encostarem um dedo nela, porque ele não vai permitir que ninguém machuque ela, e ele está disposto a sacrificar tudo por ela. Embora eles tenham acabado de se conhecer, ele está disposto a se tornar um monstro para salvá-la. Momo fica impressionada enquanto ele se transforma completamente, e o alienígena então ataca, e o nerd já pensa que não vai conseguir. O alienígena volta a usar telecinese na Momo, mas ela luta contra isso e tem uma lembrança da sua avó, dizendo que ela iria deixar de sair de casa fazendo o ritual, porque todos estavam zombando dela, e sua avó até tentou fazer ela continuar. Um dia, Momo foi ensinada a controlar seu Ki, e se imaginar controlando essa energia, e Momo fez exatamente o que sua avó disse, enquanto agora ela se desculpa pelo que disse, e realiza o ritual. Ela começa a imaginar seu Ki disparando do topo de seu umbigo, e isso faz ela ser libertada completamente da prisão do alienígena. O garoto nerd não consegue acreditar no que está vendo, pois fica claro que Momo pode de alguma forma usar poderes paranormais. A garota também não consegue acreditar, e o alienígena também não consegue entender porque sua telecinese não está funcionando. Momo finalmente percebe que a sua avó era realmente uma médium espiritual. Momo então agradece sua avó, porque agora ela tem a habilidade de revidar com seu novo poder. Ela destrói completamente o último alienígena e envia ele direto para o céu. A lua falsa então explode e revela que isso era na verdade um OVNI. Ela está procurando o garoto nerd para que eles possam escapar, mas sua forma monstruosa ataca ela, e ela diz para ele não deixar essa velhota controlar seu corpo. A garota então usa seu poder para separar a vovó Turbo do garoto, e o espírito da vovó está querendo saber quem é essa garota. Mas mesmo depois de tudo isso, Momo percebe que o garoto continua amaldiçoado, embora a vovó Turbo tenha deixado o corpo do garoto. Então a velha explica que isso é porque ela ainda tem posse do pau do garoto nerd, e enquanto ela estiver com o pau dele, ele vai continuar amaldiçoado. Então a vovó decide voltar ao túnel de onde ela veio. Então ela manda eles encontrarem ela lá, se quiserem remover a maldição do garoto nerd. E a velhota decide ficar só na ameaça por enquanto. Só que enquanto isso, o OVNI está prestes a cair e eventualmente atravessa um prédio e se choca contra o chão. E o garoto pensa que agora sim ele deve acreditar em fantasmas, considerando que ele foi amaldiçoado por um. E a Momo também não tem escolha a não ser acreditar em alienígenas, considerando que ela foi abduzida. Mas eles ainda estão em uma situação bem complicada, já que o nerd perderá o controle de si mesmo, caso a Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. E pelo visto, a única maneira do nerd acabar com sua maldição é derrotando a vovó Turbo. E o moleque não tem escolha, a não ser se encontrar e lutar com ela. Nesse momento, ele deixa suas roupas para Momo, para que ela tenha algo para se vestir no caminho para casa. Mas ela lembra ele que ele perderá o controle se ela não estiver por perto. Mas o garoto diz que não quer mais envolver ela nessa bagunça toda. E o nerd diz que de alguma forma vai conseguir fazer isso sozinho. Ele apenas vai usar coragem e força de vontade para levá-lo ao túnel. Mas Momo diz que ele vai morrer, porque ele não teria sobrevivido sem ela antes. E o garoto pergunta se é realmente certo para alguém como ele pedir ajuda dela. Mas Momo apenas diz que está tudo bem. Mas então do nada o garoto nerd manda ela colocar algumas roupas, pois ele não vai conseguir conversar com ela estando quase nua. E nesse momento o coração de Momo começa a disparar, e ela não consegue entender o porquê. E ela percebe que o garoto nerd acabou de dizer uma das falas de Ken Takakura. Mas depois ela consegue se acalmar um pouco, então ela finalmente pergunta o nome do garoto nerd. E o moleque simplesmente se apresenta como Ken Takakura, e a garota fica em choque porque é o mesmo nome do cara famoso por quem ela é apaixonada. Pois é, rapaziada, esse foi o resumo do episódio 1 de Dan Da Dan. Deixa o like se você quer a continuação. Até a próxima!